Caríssimos irmãos e irmãs rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura era o início do primeiro grande castigo ao povo judeu. A invasão dos assírios no Reino do Norte, por um povo que desobedece às leis. Deus castiga também neste mundo como um remédio para a salvação eterna, né? Então aqueles que não obedeciam os mandamentos de Deus sofreram consequências muito graves, porque para eles, para nós já é horrível, para eles é fora do normal, porque para eles Israel era terra dada por Deus. E o que os assírios fizeram? Invadiram, arrancaram o povo daquela terra, deportaram e mandou um monte de pagão para lá. Então, a capital do Reino do Norte é a Samaria. Quando a gente ouve no Evangelho que os samaritanos não se davam bem com os judeus, tem a ver com tudo isso. Primeiro, porque o rei Jeroboão, para atrair o povo que ia para Jerusalém, o reino do sul, o Roboão, ele começou a colocar idolatria no templo, adorar outros deuses. E depois, também, porque como o reino do norte foi primeiro invadido pelos assírios, encheu de pagão ali. Aí que tinha idolatria mesmo. Aí que vieram pagãos que moraram ali. Então os judeus consideravam a Samaria totalmente contaminada. Ai daquele que viesse dali. Já tinha histórico antes da invasão assíria com Jeroboão. E depois ainda os assírios vão lá, arrancam os judeus e enfiam um monte de pagão ali dentro. Então agora vocês conseguem entender um pouco por que no Evangelho tem uma grande separação, briga entre samaritanos e judeus. Por causa do índice de idolatria, o tanto de pagão, né, de paganismo. E os judeus é uma raça que se consideram muito puras, porque é a raça escolhida que Deus libertou do Egito para dar a terra prometida, que é Israel. E é por isso que os judeus também exigiam que tivesse uma descendência para aquela terra. Por isso que mulher estéril era tido como maldição. E casava-se com outro e outra até dar uma descendência à família para não perder aquela terra prometida. Então, uma coisa, hoje tem casais que vêm chorando, nós somos malditos, está na Bíblia, nós não temos filhos. Não, malditos no Antigo Testamento. Hoje, nossa terra prometida não é aqui. Então, quem não tem filhos, hoje não são malditos, filhos neste mundo, porque a nossa terra prometida é o céu. Malditos são aqueles que não geram filhos para o céu. Seja quem tem nenhum filho, seja quem tem 20. E às vezes não educa os filhos para o céu. Então hoje não é importante, não é tido como maldito. Maldito é aquele que não. Então se um casal não tem filhos, mas vem para a igreja, dá aula de catequese, vai na pastoral, reza, intercede pelo povo, gera um monte de filhos para o céu, é um casal muito bendito. Já o casal que tem filhos, deve ter 10. Hoje, quem é maldito dificilmente vai ter 10 filhos. Mas não educa os filhos na fé, é maldito. Porque não gera filhos para a vida eterna. E o Evangelho? Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Que julgamento é esse? Da pessoa. O ato em si pode e deve ser julgado. O ato em si pode e deve ser julgado. A pessoa não. O difícil é separar. Quem consegue fazer isso bem é a graça. Você consegue falar, você está errado, esse ato não é bom, mas ao mesmo tempo acolher a pessoa. Tratar ela bem, não mudar com ela, não ficar, né? Isso é a graça. Então você julga o ato, mas não julga a pessoa. Porque observas o cisco no olho do teu irmão,
e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho. A hipocrisia é uma das coisas que mais irrita Deus. A pessoa hipócrita atrai a ira divina, que é a pessoa que está vendo o defeito do outro, mas tem outro igual ou pior. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar melhorar os nossos defeitos, né? Os nossos defeitos. É muito comum a hipocrisia, na igreja principalmente. Gente que exige do outro coisas, mas que depois faz coisas piores. Como pode dizer teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem. Essa é a lei evangélica, né? Vamos primeiro olhar para nós. O que eu tenho que melhorar? Quais são os pecados? Porque aí não é que você não pode corrigir também uma pessoa que está errada. O médico doente pode curar, mas você vai corrigir com mais tranquilidade, com mais misericórdia, porque você sabe que você é a primeira pessoa que faz aquilo também. Diferente quando você vai corrigir com hipocrisia, que você é muito duro, mas depois faz pior, né? Então não se esqueçam, gente. A hipocrisia é um grande mal, né? A hipocrisia, a mentira grave, né? Isso é um grande mal. Temos que fugir da hipocrisia. Isso sim atrai a ira divina. Como os fariseus, que botavam fardos pesados no povo, mas eles mesmos não faziam nada, né? Não deixava ninguém fazer nada. Criticava, condenava quem fazia coisa no sábado, mas quando caía uma vaquinha que valia muito num buraco no sábado, eles deixavam morrer, vai lá e tira a vaquinha. Né? Ou então, eu lembro de uma ex-funcionária minha, que ela era protestante, mas de uma igreja lá nova, e ela tinha um filho de uma dessas igrejas que não trabalha no sábado. E um dia ela me contou que o filho dela jogou bola sábado de manhã, todinho. Jogou até torcer as pernas, né? Bola. Aí ela fez o almoço e falou: fulano, lava as vasilhas, por favor. E ele respondeu: e o sol se pôs, né? Porque teoricamente eles param de trabalhar quando o sol se põe na sexta, até o sol se pôr no sábado. Jogar bola, pode. O tempo inteiro. Lavar as vasilhas de casa, não. Aí eu expliquei para ela. Antecipa o pôr do sol, dona. Não vou falar o nome dela, né? Mas como? Mete um rodo no zóio dele. Quando ficar bem escuro, fala: agora você pode lavar as vasilhas. Antecipei o pôr do sol. Né? É muita hipocrisia. Então, quando você é muito de lei, você realmente cobra e faz quando te convém. Quando não convém, não. Isso é hipocrisia, né? Hipocrisia. Bem, mas como nós não somos assim, nós jamais seremos hipócritas. E mais uma vez, fazer aqui honra a esses santos de hoje. Um bispo que é tido como o bispo justo da verdade. Não recuou. O Papa negou a nulidade do matrimônio de Henrique VIII e o bispo preferiu morrer do que interferir. Né? Assim como esse leigo, esse pai de família que ficou preso, foi um monte de julgamento injusto, que simboliza os julgamentos injustos. Não, nem julgamentos tiveram, né? As prisões injustas no Brasil. Né? Alguém que continua fiel à verdade e morre. Né? Eu lembro, tem um filme
que eu esqueci o nome do filme, que valeria a pena assistir, né? Acho que é Grito de Liberdade. Depois tem que ver. É só você colocar lá, filme com Thomas More. É muito belo. A filha ia lá e ele escrevia: filha, fique tranquila. Seu pai está... Eu sou servo do rei, mas o primeiro rei é Cristo, é Deus. Então você não jamais pode dar as costas à verdade, mesmo que te persigam. Para isso tem que ter a graça de Deus, né? E é por isso que nós estamos celebrando o nome dos dois até hoje. Os que foram amiguinhos do rei naquela época, onde estão? Não sei se todos estão no inferno, mas pelo menos no purgatório pesado passaram. Já os dois que foram fiéis à verdade. Nós estamos aqui no interior do Goiás, celebrando a honra desses dois grandes santos. Porque Deus honra aqueles que são fiéis a Ele, né? Como é belo ver a ação divina nas pessoas que são fiéis. Então que Deus nos dê a graça de sermos fiéis até a morte, na verdade e no amor. Mas também na misericórdia. As pessoas que erram, corrige, mas abraça. Vamos que vamos. Chama atenção, mas depois dá a chance para que a pessoa cresça cada vez mais na fé. E é isso que eu digo às vezes. Tem muita gente que é relaxado no serviço pastoral, né? Deixa escândalo. Mas também tem gente que é muito duro, que fala que quem tem algum pecado aí, participa de alguma instituição, não pode fazer leitura, não pode cantar. Quem tem a sexualidade desregrada não pode cantar. Bem, eu não sou muito dessa linha. Por quê? Se eu expulsar alguém aqui do ministério, essa pessoa nunca vai me ouvir mais, né? Ela vai ficar com ódio de mim. Agora, se for um escândalo muito grande, aí tudo bem. Aí não tem como ficar aqui na frente. Mas eu ainda tolero muito. Então, se você escreve, será que o padre sabe quem é aquela pessoa que está lenta, cantando? Não quero saber. Eu quero que venha, pode usar seu talento, e nós vamos rezar por ela, e eles vão ouvir a verdade. Porque, querendo ou não, aí é que está. A homilia incomoda. Pode ser que a pessoa, né? Mas se eu tirar daqui, não deixar... Porque, na verdade, no frigir dos ovos, nós todos somos pecadores, não é verdade? Todos nós. Então, a gente tem que ter um pouco de tolerância ao mal para que as pessoas também se sintam. Tem gente que não é convertido e gosta de ler, gosta de sei lá o quê. Se você tira, nunca mais vem na igreja. Então tem que tomar muito cuidado. Mas também tem os escândalos, né? Nós temos que caminhar juntos, discutir juntos, mas a igreja tem que acolher e, com o tempo, moldando a pessoa. Não adianta você querer pegar alguém e já converter de uma hora para outra. Tudo bem? Assim como tem gente que está no adultério e vem na missa sempre e vem comungar, eu não falo nada. Porque já sabe que é pecado, que não pode comungar, papapá. Eu deixo que um dia o Espírito Santo toque, né? Se eu tiver a oportunidade de chamar a atenção no canto, eu chamo. Eu não deixo ninguém impedir de dar comunhão publicamente, porque você não sabe se a pessoa confessou, você não sabe se ela mudou de ideia. Então nós temos que ter um pouco de misericórdia durante as missas. Não fica olhando demais os outros. Olha para você na hora da missa, né? Olha para os seus pecados e deixa que o Espírito Santo vai conduzindo os demais. Porque a igreja é um hospital. Nós temos que trazer os doentes e curar. E doença não se cura de um dia para o outro. Tem que pôr uma feridinha ali, uma gotinha ali na boca, um curativo. Depois tem que, né, fazer fisioterapia. Então, nós temos que ter paciência com aqueles que não se convertem rapidamente. Que Nossa Senhora, São João Fisher e São Tomás More interceda por nós. Amém.